Demora um pouquinho para começar. Boa tarde a todos os simposistas, né? Esse é o simpósio de número 61. Vamos, então, iniciar. A Abralic pede que nós, monitores, a gente chegue a dar algumas orientações para vocês, né? As quais eu vou ler agora, né? A Abralic inicialmente agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso, que, mais uma vez, em função da conjuntura, está sendo realizado de forma online. Os simpósios temáticos não serão transmitidos ao vivo no nosso canal do YouTube, mas posteriormente ficarão disponíveis na página da associação nessa mesma plataforma. Considerando-se que as apresentações serão online e que as salas de simpósios temáticos comportarão todas as pessoas que se inscreverem para a apresentação de trabalho nos respectivos simpósios temáticos, concluímos que nos seria impossível, neste momento, solicitar individualmente o direito do uso de imagem. Assim, quem não se sentir confortável com a gravação e posterior publicação no YouTube deve deixar sua câmera desligada e solicitar aos coordenadores do simpósio que desloquem a sua comunicação para o final da sessão, a fim de que os monitores ou monitores eles possam encerrar a gravação antes da apresentação e evitar interrupções no andamento do simpósio. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a inscrição e anuidade receberão certificados logo após o fim do evento e poderão enviar os textos para publicação em e-book no dia entre o dia 25 de julho ao dia 30 de agosto. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas. Caso contrário, o documento não será considerado para publicação. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Por favor, confirmam os horários estipulados pelos coordenadores para a sua comunicação. Pedimos que algumas medidas de etiqueta virtual sejam observadas, como manter o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando, e desligar o vídeo caso esteja com conexão fraca ou os dados com problema. Desejamos a todos um ótimo encontro. Essas são as orientações dadas pela Abralic a nós. Nós começaremos, então, com a comunicação do Francisco de Paula Júnior, intitulada Demolição da Mulher na Literatura, uma abordagem residual de A Dama do Pé de Cabra, de Alexandre Herculano. Temos, então, aí, Francisco, 15 minutinhos, tá bom? Quando estiver faltando 5, eu vou sinalizar pelo microfone. Tudo certo? Ok, tudo certo. Compartilhar aqui o slide. Tudo bem. Pronto? Tá tudo ok? Sim, sim. Sim. Deixa aqui para algum grifo. A demonização da mulher na literatura. Uma abordagem residual de Adão Pé de Cabra. Bom, a presença do diabo é algo bastante comum na cultura cristã, como observa Alcebiades de Miguel no seu artigo A Persistência e as Estratégias de Representação da Figura Diabólica. Avultam na literatura de língua portuguesa de todos os séculos, do medievo ao pós-modernismo, as mais variadas representações do demônio. Umas vezes em forma de bode, outras de animal horrendo, com garras ou alguma besta mitológica. Mas aqui nos interessa sobremaneira quando o diabo é representado por uma mulher. Partindo desse princípio é que concordamos com o Praz, 2011, ao dizer que as mulheres fatais ou demoníacas sempre estiveram presentes na imaginação humana e, portanto, na imaginação criadora dos artistas. Desde o início da literatura, então, oral ou escrita, as mulheres passaram a ser associadas, na literatura dos séculos XVIII e XIX, ao diabo. Logo, as imagens de Lilith, Eva, Circe, Gorgônia ou Biondetta revelam um processo estético de demonização da mulher na literatura. Algumas mulheres demoníacas, ou classicamente demoníacas, né, a Lilith, a Eva e a Pandora, no caso, e aí a gente ainda tem a Melusina, considerada na mitologia a mãe do Lancelot, e aí a gente acaba compreendendo que ao longo dos séculos aconteceu, de fato, esse processo de representação
né, de maneira amalgamada da mulher com o demônio, ou algum ser que, de certa forma, o represente, como um tipo de mentalidade. Isso posto, abrimos destaque para refletirmos por qual motivo essa postura de demonização vem sendo mantida ao longo dos séculos. Para tanto, lançamos mão de uma das teorias mais recentes no campo da análise literária, a teoria da residualidade, do estudioso Roberto Pontes Medeiros, da UFC, pois por meio dessa abordagem é possível compreender o diabo e suas variantes como um traço remanescente ou residual, reforçado por uma mentalidade negativa quanto ao sexo feminino, que tem perpassado arquetipicamente ou como um resíduo as literaturas de língua portuguesa desde o medievo. Cogitamos, inclusive, graças à teoria de Pontes, a presença de monstros residuais na literatura, como o lobisomem, ou mesmo a dama pé de cabra. A história da dama pé de cabra, escrita no século XIX por Herculano, liga-se a outra escrita há mais de 100 anos antes dele, né, na última folha de um santoral godo. Isso já tem aí uma perspectiva cristã nesse negócio. Há, portanto, a reconstituição de uma época em outra, inclusive reproduzindo a mentalidade de ser a mulher íntima dos demônios do mundo cristão ou pagão. Assim, desde cedo, e a míngua de uma Idade Média que nos faltou, recebemos com um repositório de composições mais do que representativo da oratura de extração geográfica e histórica, cujas raízes estão postas na Europa ibérica, do final da Idade Média, justamente quando ganhavam definição as línguas românicas. Essa é a fala do professor Roberto Pontes, dizendo que, de fato, nós passamos a receber esse material, inclusive de maneira oral, e primeiramente, né, de maneira oral, e depois isso acaba se configurando em literatura escrita. O que se percebe, então, é que a gente tem a migração dos próprios temas, os monstros, inclusive, acabam sendo os mesmos, tanto no Brasil quanto em Portugal, e isso atesta, logicamente, essa permanência ou esses resíduos que acabam atravessando os tempos e sendo reutilizados na literatura. Por exemplo, na literatura oral, A Dama da Floresta, a história de uma moça encontrada na floresta, e aí um rapaz vai encontrar, e eles vão se casar, e não é necessariamente igual a Dama Pé de Cabra, mas é o mesmo mote. O tempo todo é sobre uma moça perdida na floresta que alguém vai encontrar. Então, me lembra muito aquela perspectiva estrutural, não é? Do Vladimir Propp, de observar os contos, ou mesmo esses contos já estudados a partir da cultura popular. A moça perdida na mata. Então, é algo que, de alguma maneira, vem como um resíduo junto a essa mentalidade de uma mulher demoníaca. Então, as palavras de Pontes confirmam isso. É interessante, quando a gente pensa nessa perspectiva migratória, é exatamente de absorver algo que talvez seja de um lugar tão distante quanto o Japão. No entanto, a literatura nos prova, né, que o seu manancial é humano. Então tá aqui, ó, a mulher yokai lá do Japão, uma mulher do pântano que também está lá perdida e às vezes é encontrada por algum passante, algum cavaleiro e assim vai. Então não importa onde é, acima de tudo esses fatos eles são humanos, né? Eis a literatura acima de tudo, né? Enquanto expressão do ser humano através dos tempos, os seus dramas, os maiores deles o amor e a morte. O que é interessante é que a gente sempre encontra nessas histórias alguma relação com o Eros. Então, você tem ali aquela coisa da demonização, é fácil encontrar isso no Todorov, por exemplo, né? Na introdução à literatura fantástica, sempre está ligada também ao sexo, a um namoro, a um casamento, alguma coisa, tá bom? Então, aqui alguns outros demônios ou mulheres demonizadas, como a Loura do Banheiro, lenda urbana, ou a Mulher de Algodão, uma lenda também de São Paulo,
as vampiras, muito comum, a maior de todas, que é a figura da bruxa, não é? Os súcubos, demônios femininos que atacam os homens durante o sono para engravidar deles, né? O que a gente tem aqui, por exemplo. Então, são marcas dessa demonização da mulher. Como conclusão, podemos dizer que, a partir do texto de Alexandre Herculano, grande nome do romantismo em Portugal, desenvolvemos reflexão, por meio da teoria da residualidade, quanto ao processo constante de demonização do sexo feminino na literatura. Uma postura eminentemente artística, e eu coloco a interrogação para a gente questionar o quanto de sociológico existe nessa prática, quanto, digamos assim, de alteridade, no sentido mesmo de uma Judith Butler, de um outro que acaba sendo o inimigo, configurando as instâncias de poder ou a reafirmação dele, no caso do patriarcalismo, mas eminentemente artística, a literatura, é arte, é pintura, mas que reproduziu por séculos, e esse é o problema, reproduzir por séculos, uma ideia negativa do sexo feminino, que atravessa os tempos e pode, sim, ter sido muito prejudicial às difíceis relações de gênero, dificultando por estigmatização a vida da mulher em sociedade. Eu encerro, por exemplo, com uma fala, né, eu acho que da Elódia Xavier, que disse uma vez que quando um homem está brigando, quando a mulher, o marido, né, o casal está brigando, e geralmente ele está errado, ele arranja uma forma de desacreditar o discurso dela, chamando ela de doida, de louca, de bruxa, de cão, e assim vai. Então, é por aí, né? Por aí, tanto que a literatura, ou a arte de forma geral, mas a literatura, tem servido, ao longo dos séculos, a esse propósito, né, de estigmatização da mulher. E é mais do que na hora de rever tudo isso e de partir aí a moda Derrida, de uma desconstrução de tudo isso. Tá bom? Encerra aqui, muito obrigado. Obrigada, professor Vicente. Anotei aqui algumas coisas, mas eu não posso perguntar agora, fica para depois. Nós começamos no horáriozinho, no horário certo, porque somos 5, né? E todos 5 hoje trazem a apresentação, mas uma delícia a apresentação. Já vejo, pensei em diálogos com que a gente conversava pela manhã. Gabriel? Opa, vamos lá então. Só pedindo que o Francisco encerre a transmissão, por favor. E vamos então para a Aline Leitão Moreira, a nossa próxima comunicadora. A Aline já pode começar a organizar a transmissão dos seus slides, por favor. Olá, E boa tarde. com a pesquisa intitulada Os Processos Residuais na Escrita de Tristão e Isolda, de Joseph Berdier. Desculpa se eu pronunciei errado. Como estão? Boa tarde. Bom, eu vou colocar aqui a apresentação. Eu queria só mostrar que eu estou combinando com a decoração da sala da Cássia. Estou que não está aparecendo muito, mas eu estou combinando com essa decoração, Cássia. Eu já sabia, por isso que eu vim assim. Discreta. Né? Tudo secreto. Eu vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu apresentar aqui. Peraí. Olha, cadê? Não está aparecendo aqui, não. Deixa eu colocar de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo tão baixinho vocês. O teu som tá baixo, mas escutamos bem. Se puder mexer no fonezinho, aumentar um pouquinho mais. Eu estou ouvindo bem. Vejam aí se está aparecendo aqui. Estou ouvindo bem também. E não está Tá aparecendo bom? ainda Já a me ouvi? transmissão. Sim. Mas Deixa a eu transmissão colocar ainda não aqui. está aparecendo, tá? Está aparecendo agora? Não. Não.
Não. Jesus. Jesus, acende a luz. O problema é entre o computador e a pessoa que está de frente. Uma janela. Vejam aí. Chama o menino, na hora que chamar o menino aí. Não? Nessas horas que a gente chama o menino, né? Ainda não reproduziu. Meu Deus do Quer céu. mandar, quer Eu mandar testei antes em casa, fiz todo um teste, não está aparecendo. Ainda não. Meu Pai Celestial. Gente, eu testei antes, estava bem bonitinho aqui o negócio. Tenta reproduzir a tela inteira, aí quando tu for trocando de tela, ele vai para a tela que você tiver, entendeu? Aí não vai mostrar tudo que está ao redor. Fica Pois bom é, eu para estou você. fazendo isso, mas não está aparecendo aí para vocês. Ó, vou tentar aqui. Você vai ali naquele botãozinho, lá da Nada? mãozinha? Não. Minha gente, está aqui Aline, ligado. Tá quer mandar por e-mail para alguém? Pode ser. Manda por Sim. e-mail para alguém que está na sala. E aí. Enquanto a gente faz esse processo, Deixa eu Aline, ir a gente começando, pode... então. Isso. Eu vou começando, então. Eu vou falando aqui, eu vou tentar aqui, mas aí, se não aparecer, só tinha uma coisinha que era importante mostrar, mas aí, Aline, eu vou colocar meu e-mail, vou tentar te ajudar. Aí você pode enviar certo, para mim enquanto você vai falando, eu vou tentando colocar aqui, tá bom? beleza. Deixa eu pegar aqui. Mandou o e-mail? Mandou. Ah, tá aqui, Sérgio, né? Gente, ele ajeitava tudo certo. Sabe quando... Vou enviar, tá? Tá bom, no aguardo. Bom, eu vou começando aqui, tá certo? Bom, é o seguinte, esse trabalho, ele tem, o artigo está umas 12 páginas, então eu não vou lê-lo na sua íntegra. Eu sou a Aline Leitão, esse trabalho é em coautoria com a minha orientadora, a professora Elizabeth Dias Martins, e eu começo falando sobre o papel que a literatura tem para que ele seja fio condutor desse trabalho. A epígrafe desse artigo, ela diz o seguinte: o que a literatura tem como força é a educação da alma, é a formação intelectual, é a indagação sobre o mundo, a sondagem da alma humana, o conhecimento do mundo, o conhecimento de nós mesmos, uma espécie de autoconhecimento através da vida dos outros. Essa epígrafe, ela foi escrita pelo Milton Ratum, e para que a gente pense na literatura, né, eu penso na literatura como essa travessia, né, e aí, pensando no que o Milton Ratum coloca, esse pensamento vai coadunar com o nosso, porque ele diz que também esse autoconhecimento através da vida dos outros nos transporta para algo que está além de nós e de nosso tempo. O trecho que pertence a essa obra, que é uma obra chamada Sobre a Ficção, que são vários autores com quem o Ricardo Viel vai falar, ele vai entrevistar e vai falar sobre o papel da literatura na vida dessas pessoas. Mas aí eu puxo um questionamento que ele antecede, né, que ele é ainda anterior, que a gente sempre ouve, quando a gente começa a estudar literatura, que é exatamente o conceito de literatura, né? O que é que seria literatura? Essa é a primeira pergunta que eu recordo ter ouvido quando eu entrei na graduação no curso de letras, né? Lá na teoria 1. E aí essa pergunta ela foi me acompanhando, né, a vida Aline, inteira, confere se o teu acadêmica. e-mail foi enviado. Deu certo, Sérgio? Só confere se chegaste a enviar. Pronto. Daqui a pouco eu já verifico de novo. E aí, esse pensamento, né, do que seria a literatura, ele nos acompanha a vida inteira, né, enquanto estudiosos da literatura. Mas aí,
pensando sobre isso, né, a gente começa a pensar que não só esse pensamento sobre o que seria literatura tem importância. E aí a gente começa a pensar em outras coisas, né, que permeiam essa pergunta. Na verdade, cremos que essa é uma incógnita para todos que sentem apreço ou respeito pela literatura, para além da academia. Na busca incessante por definições e discussões, muitas vezes acaloradas no meio acadêmico, uma constante consensual e inegável afirmação sempre foi que os textos literários representam, de algum modo, sua época. Assim, partindo dessa presumivelmente inconteste afirmativa, um escritor do romantismo brasileiro, que viveu num período de revolução industrial e ascendência da burguesia, por exemplo, grosso modo, transfigurará em sua obra a centralização do indivíduo e de seus sentimentos e a necessidade de criação de uma cultura eminentemente brasileira, segundo o que era defendido pelos escritores da época, se a gente pensar aí no romantismo. Contudo, tal representação não é pura e simplesmente como uma pintura enquadrada onde podemos vislumbrar apenas esse período que supostamente se vê representado, pois determinados elementos que ora se apresentam são fruto de culturas e épocas remotas. Para Alfredo Bose, as temáticas que afloram no romantismo brasileiro, por exemplo, né, dando continuidade a essa exemplificação, são conteúdos brutos, espalhados por toda a história das literaturas. O autor afirma, ainda, ser necessário uma compreensão global para dar conta da complexidade que foi a referida escola literária. Mas acrescenta também que, como nos outros ciclos culturais, o todo é algo mais que a soma das partes, é gênese e explicação. Tais conteúdos, intervalados ao longo da historiografia literária e acondicionados a ciclos culturais, os quais se dão a partir de gênese e explicação, são uma constatação de que o passado emerge culturalmente com constância em períodos subsequentes. Roberto Pontes, professor, poeta, crítico e ensaísta, é o sistematizador de uma teoria que não compactua com a divisão da literatura por meio de uma historiografia como a que está posta, mas é exatamente pelos mesmos motivos os quais fizeram Bose discorrer sobre a historiografia da literatura brasileira. É um paradoxo. Isso não é um contraditório por acaso. Bose considera que o passado reaparece nas literaturas a partir de ciclos culturais, o que poderia muito bem servir à teoria da residualidade, sistematizada por Pontes no âmbito da Universidade Federal do Ceará, em que ele diz que, na sua formulação axiomática, né, que todos nós conhecemos, que na cultura e na literatura, nada há de original, tudo é remanescência, logo, tudo é residual. E aí, a exemplo da lei de Lavoisier, postulada em 1785, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí a gente tem essa presença, embora o Pontes fale exatamente isso, e o Bose diga exatamente o contrário, mas Bose fala exatamente desses ciclos culturais, né? Então, Bose vai adentrar exatamente nesse axioma que o Pontes coloca, já que a cultura é desvelada através de seus passados, conduzidos por ciclos que influenciam através dos tempos, as culturas, e, num recorte mais específico, as literaturas subsequentes. Mas por que eu estou falando disso? Exatamente, aí eu vou dar um pulo aqui no meu artigo, porque, obviamente, não vai dar para ler todo, mas eu vou dar um pulo, por quê? Porque quando a gente fala de tudo isso, a gente pensa na literatura, né, como algo que é sempre um fruto do seu tempo, né, é sempre uma representação do seu tempo. Mas que tempo? Né? É esse tempo que nós vivemos, mas com resíduos de muitos outros tempos, né, que é o que a gente estuda com a teoria da residualidade. Então, a literatura, como fio condutor que é desse trabalho, traz à luz o romance de Tristão e Isolda, obra escrita em 1900, a qual narra o amor impossível de um cavaleiro medieval e uma princesa da Irlanda que se tornou rainha ao casar-se com Marcos, rei da Cornualha e tio de Tristão. Entretanto, essa narrativa que o Bédier constrói, ele mesmo vai dizer para a gente, que era isso que eu queria colocar no slide, mas parece que não vai ser possível, ele coloca exatamente para a gente que ele reconstrói essa narrativa a partir de várias outras narrativas. Ele vai pegando de empréstimo várias outras narrativas de Tristão e Isolda, que já circulavam desde o século VII, e, segundo o que muitos estudiosos defendem, desde as culturas celtas,
E ele vai pegando de empréstimos vários contextos dessa narrativa em vários outros autores, e ele vai reconstruir a obra Tristão e Isolda, que é o romance que ele recria. E aí ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer o seguinte, ele explica ao leitor as indicações gerais, ele vai colocar lá no prólogo do livro, né? Ele vai dizer, o capítulo 1, eu tomei, que é o romance As Infâncias de Cristão, que é a primeira parte do livro, ele diz que ele pegou de empréstimo de vários poemas, sobretudo do poema de Thomas. Os capítulos 2 e 3 são tratados segundo Eliá. Para escrever o capítulo 4, inspiramos-nos em todo o conjunto da tradição, mas sobretudo na narrativa de Eliá. Alguns trechos são tirados de Gottfried. Capítulo 5, ele vai pegar de Eliá. No meio do capítulo, quando tem a chegada da Isolda para o encontro sob o pinheiro, ele usa berrou. Depois, ele também vai pegar Eliá em um outro determinado momento. Enfim, ele vai mostrando que ele pega de empréstimo vários autores, né? E que daí ele vai recriar a sua obra. E aí algumas pessoas podem até pensar, e aí isso não seria intertextualidade, que é sempre um questionamento muito presente, né? Quando a gente estuda residualidade, sempre há quem pense, mas isso aí será que não seria intertextualidade? E a gente sempre conversa, sempre explica que a intertextualidade, ela se dá no plano apenas textual, mas quando a gente fala de residualidade, a gente fala não só desse tomar por empréstimo, essas leituras todas que ele fez, ou seja, os textos, mas também a questão cultural. E uma preocupação que o Bédier vai ter com a escrita do seu texto, né, que ele diz, ele até vai afirmar que a quimera do seu texto talvez seja pegar várias culturas de épocas variadas, e talvez para ele isso se torne um problema, porque ele vai dizer, a dama medieval, num determinado momento, ela agia assim. A mulher, que aí depois é uma das temáticas que eu vou abordar, a mulher com todo o conhecimento, né, das ervas, que é aquela mulher que a gente conhece, que tem toda uma inspiração celta, né, a mulher que conhece as ervas, a mulher que tem uma certa identidade diferente da dama medieval, porque ela tem mais autonomia, ela consegue realizar desejos, ela é mais autônoma enquanto mulher do que a mulher medieval. Então, ele diz que isso poderia ser a Perdão, a quimera comunicadora dele. Aline, e comunica que faltam 5 minutos para o fim da comunicação, ok? Certo, tá certo, estou quase finalizando. Então, ele vai exatamente pensar que isso poderia ser sua quimera. Mas aí, é exatamente isso, né, que a gente pensa quando trabalha os imaginários, quando a gente trabalha a questão das mentalidades, que é exatamente isso que vai fazer com que sua obra seja extremamente rica, porque ele consegue pegar resíduos de várias épocas, né? E esses resíduos se vão apresentando na obra de modo a nos transportar para esses tempos. E aí eu continuo, né? Então, o romance de Tristão e Isolda, de Bédier, pode ser percebido como esse resultado de inúmeras versões e ou fragmentos de versões, as quais o autor consultou na tentativa de recompor a obra sem deixar de lado o cerne da narrativa, contudo, enxertando-o por meio de sua inventividade literária. Ao reunir esses elementos residuais de tantas narrativas advindas de mentalidades e imaginários tão diversos, o resultado só poderia se dar num cenário de hibridação cultural, o que Bédier acreditou ser sua quimera, contudo, o que ele fez foi dar nova forma à narrativa. Ao reunir tantas versões, Bédier precisou realizar um polimento estético para que o resultado não fosse disforme e disparatado. Ao fazer isso, ele realizou o processo de endoculturação e de cristalização, que, segundo Pontes, é a transformação dos produtos culturais sobre o fluir temporal. Desse modo, a versão de Bédier, como a coxa de retalhos que é, traz elementos ora condizentes com os romances medievais e os costumes e cultura próprios dessa época, ora alusivos a toda a carga cultural celta e suas representações. Tristão e Isolda são personagens que possivelmente inspiraram muitas outras histórias de amor impossível, sendo Romeu e Julieta provavelmente uma das mais conhecidas, tornando-se, inclusive, mais assimilada na atualidade que a própria narrativa dos amantes das Cornualhas.
A história de Tristão e Isolda vem sendo contada através dos tempos e ultrapassa modelos, crenças, padrões e entendimentos, pois, além de uma narrativa literária, atravessa os tempos com uma combinação de fatos reais, históricos e fatos ficcionais, por meio de tantas versões, não só escritas, mas, como sabemos, também orais. Eu vou finalizar, porque o meu tempo está se esvaindo, e aí depois, com o texto completo, vocês vão ter acesso. Mas depois, viu, Vicente, eu quero até trocar figurinhas com você, porque um dos capítulos da tese é exatamente, aliás, vai permear toda a tese, mas tem um que é mais específico, vai falar exatamente sobre a mulher como bruxa, né? E aí eu trato também dessa questão da demonização. Então, obrigada a todos, e aí a gente conversa aí no final, se houver alguma dúvida. Obrigada, Aline. Obrigada. Aí depois testa aí os slides para Pois saber é. no que foi que ele implicou contigo e não quis. Não sei o que foi isso que aconteceu. Eu testei 3 vezes antes de entrar na sala. Deve ter sido por isso. Ele se cansou. A gente tem que fazer no Paybuff, né? Cansei, não vai usar mais não. Cansei. Decidiu. Acho que sim. Ah, mas foi ótimo. Na verdade, acabou por ficar bem coesa. A fala ficou coesa, deu para organizar bem as ideias, pelo menos para mim me pareceu bem organizado e deu para anotar algumas questões a partir daí. Obrigada. E aí, Gabriel? Vamos lá, então? Dar procedimento. Obrigado pela apresentação maravilhosa, Aline. Vamos passar, então, para a próxima simposista, né, que é a Rubenita Alves Moreira dos Santos, a qual já pode começar a organizar essa apresentação. A Rubenita vai comunicar, então, a sua comunicação intitulada Dom Quixote de La Mancha, uma tradução do árabe ou pseudotradução, resíduos, cristalização e mentalidade. Passo para você a palavra. Boa comunicação. Boa tarde a todos e a todas, tá? Como já falou, Gabriel falou, Rubenita Moreira, sou mestra em letras pela UFC, fui orientanda do professor Roberto Pontes, tá? E a minha dissertação, que depois foi transformada em livros, tá? Dos mitos à picaresca, uma caminhada residual pelo Alto da Compadecida. Ela foi publicada pelas Novas Edições Acadêmicas na Alemanha. Bem, como também já falou, Gabriel falou, a minha fala decorre de uma pergunta, né? Dom Quixote de la Mancha, uma tradução do árabe ou pseudo-tradução? História de Dom Quixote de la Mancha, de Cide Hamete Benengeli. É dessa maneira que o romancista, dramaturgo e poeta espanhol Miguel de Cervantes introduz Cide Hamete Benengeli como o autor de Dom Quixote, em sua obra-prima, Dom Quixote de la Mancha. Tanto na primeira parte quanto na segunda, na primeira parte, que é de 1605, intitulada El Ingenioso Hidalgo Dom Quixote de la Mancha, quanto na segunda parte, de 1615, intitulada Segunda Parte del Ingenioso Caballero Dom Quixote de la Mancha, são várias as passagens em que Cide Hamete aparece como autor de Dom Quixote. Antes de chegarmos à apresentação dessa autoria, façamos um breve comentário sobre o último parágrafo do capítulo 8º e o primeiro do capítulo 9º. Neles, o narrador, o personagem narrador, dá a entender que tomou conhecimento da história por algum autor que já a conhecia, mas que a deixou pendente na batalha entre Dom Quixote e um biscaínho. O autor parou a história nesse ponto, sem dar notícia de onde o leitor poderia encontrar o que dela faltava. Nesse capítulo 9, o narrador conta que uma vez, quando estava em Alcaná de Toledo, viu um rapaz vendendo uns alfarrábios e papéis velhos para um comerciante de Ceuta. E como ele gostava de ler, mesmo que fossem papéis rasgados das ruas, levado por esta inclinação natural,
pegou alguns destes papéis que o menino vendia e neles reconheceu caracteres árabes. Como ele não sabia ler árabe, procurou um mouro para que o lesse. Ao encontrá-lo, fez-lhe o pedido e pôs o livro em suas mãos. O mouro abriu o livro pelo meio, leu um pouco e começou a rir. Perguntando-lhe o motivo da risada, ele comentou que ali estava escrito que Dulcinea del Toboso, tantas vezes mencionada na história, tinha, entre todas as mulheres de toda La Mancha, as melhores mãos para salgar porcos. Ao ouvir isto, o narrador se deu conta de que ali continha a história de Don Quixote e pediu ao mouro que lesse o início, e este, traduzindo do árabe para o castelhano, disse: História de Don Quixote de La Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador árabe. Terá sido Cide Hamete o verdadeiro autor de Don Quixote? Voltemos à obra de Cervantes. No terceiro parágrafo do capítulo 9, o narrador comenta que, caso a história de Don Quixote não estivesse escrita, estaria na memória das pessoas de sua aldeia, como também na memória daqueles das aldeias adjacentes, o que nos leva a relacionar esse comentário ao conceito operativo da cristalização da teoria da residualidade de Roberto Pontes. Pela teoria, observamos que a cristalização é a sedimentação de resíduos culturais de outras épocas em obras contemporâneas, sendo também um dos modos de compreender a memória coletiva. Outro episódio que remete à cristalização é o das bodas de Camacho, nos capítulos 19, 20 e 21 da segunda parte. Esse episódio apresenta tema residual e cristalizado da morte fictícia, que consta em Metamorfoses de Apuleio. Lúcio de Apuleio, que Metamorfoses também é conhecido por o Asno de Ouro. Apuleio viveu no segundo século da era cristã, tema que foi atualizado, este tema da morte fictícia, foi atualizada no Alto da Compadecida do escritor paraibano Ariano Suassuna, que o Ariano, ele tomou por base um folheto do Leandro Gomes de Barros, né? A história do cavalo que defecava dinheiro. E nesta história, a mesma parte de morte fictícia. Ora, escrever uma obra baseada em histórias cristalizadas na memória coletiva não quer dizer que se esteja traduzindo. Relembremos o que respondeu Ariano Suassuna quando um crítico de teatro lhe perguntou sobre o processo de criação do Alto da Compadecida, argumentando que, se os 3 atos de sua peça foram baseados em folhetos populares e a linguagem é a do povo do Nordeste, o que da obra seria de Suassuna? E o autor paraibano lhe respondeu: a peça. A peça é minha. Portanto, mesmo que o comentário do narrador nos leve a imaginar ter Cervantes se baseado numa história já cristalizada, a obra não corresponde a uma tradução. Para comprovarmos que a obra cervantina se trata de uma pseudotradução, vamos analisá-la pelo conceito operativo da mentalidade, que tem por fundamento a história das mentalidades desenvolvida pelos estudiosos do grupo dos análises, e que apresenta a ideia de tempo longo. Baseamos-nos na contribuição de Fernand Braudel para o entendimento de tempo de longa duração dos eventos, como também na definição de Gaston Bouteille para a mentalidade. Bouteille diz: por trás de todas as diferenças e nuances individuais, fica uma espécie de resíduo psicológico estável, composto de julgamentos
conceitos e crenças a que aderem, no fundo, todos os indivíduos de uma mesma sociedade. A pseudotradução é a apresentação de um texto como sendo uma tradução sem que exista o texto-fonte, também chamada de tradução fictícia. Esta técnica vem sendo utilizada desde o século XII, segundo Cobello, 2007. Entre os motivos para o uso desta técnica estão a autoridade e prestígio do idioma de partida. Corroborando com o que ela disse, expomos o pensamento de Santoro, 2011, que mostra um recorte da mentalidade sobre tradução entre os séculos XI e XII. Santoro diz: o interesse pela tradução no medievo foi unicamente sentido pela sociedade cristã, e em muito menor medida por certas comunidades judaicas. Eram textos em árabe os que se vertiam ao latim, e não o inverso. A sociedade muçulmana peninsular nunca se interessou pelos textos dos cristãos. A notícia apenas de uma obra latina traduzida ao árabe na península, as Historiae Adversus Paganos, de Paulo Orosimo. É evidente, pois, que esse interesse cristão não se deu ao longo de todo o século XI e que somente começou a se manifestar nas primeiras décadas do século XII. Gonçalves, 2015, em sua tese de doutorado, apresenta 5 obras produzidas em diferentes épocas da história ocidental, distribuídas em períodos pontuais entre os séculos XII e XX, que, segundo a autora, contribuíram para a dinâmica dos sistemas literários de suas épocas. Comenta que, em todas elas, o fato de terem sido concebidas como pseudotraduções foi elemento fundamental e decisivo para seus efeitos. Entre as obras citadas está Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, do século XVII. Cobello, 2007, faz outras observações sobre a obra Dom Quixote, tomando por base a longa e complicada história de como o original foi encontrado e a escolha deliberada do lugar, Toledo, e do idioma árabe. Cobello, 2007, lembra que até finais do século XIII, todos os documentos de Toledo... Peço perdão à simposista Rubenita e afirmo que faltam apenas 5 minutos para o fim da comunicação, tudo bem? Tá certo, estou praticamente terminando. Obrigada. Cobello, 2007, lembra que até finais do século XIII, todos os documentos de Toledo, que não eram de origem real ou eclesiástica, eram redigidos em árabe, e que os judeus só deixaram de escrever neste idioma no século XVI. Segundo Ascunce Arrieta, 2005, o recurso de Cervantes, ao empregar o autor historiador Cide Hanetti, corresponde a uma estratégia narrativa tradicional para potencializar o distanciamento entre o leitor e o autor. Ele apresenta outros recursos, mas eu preferi colocar apenas um na apresentação oral, certo? Tendo em vista os argumentos apresentados, corroboramos com a opinião dos que veem em Dom Quixote uma pseudo-tradução, e não uma tradução do árabe. Vemos em alguns episódios resíduos de relatos cristalizados na memória coletiva, sejam através de relatos transmitidos pela oralidade, sejam através de obras escritas. Enfim, comprovamos ser Cervantes o verdadeiro e único autor de Dom Quixote de la Mancha. Obrigada. Obrigada, Rubenita. Agora que minhas perguntas, minhas anotações explodem aqui, mas depois eu volto para a gente poder, para eu tentar ter alguma coisa organizada. Mas, olha, feliz, né? Foram 3 apresentações, desculpem, não é hora, mas
3 apresentações de manhã, 3 até agora, mas como eu estou feliz de poder sentarmos aqui nos nossos cantinhos e trocarmos essas pesquisas, porque por mais que a gente estivesse apresentando em eventos ou algumas publicações, parece que faltava esse momento de sentarmos, né, para trocar ideias, não ainda sem viajarmos, né, mas muito importante. Vamos às 2 últimas apresentações, então, e aí depois juntamos tudo isso no momento de debate. Vamos continuar, então, Gabriel? Vamos. Agora eu vou me auto-apresentar, né? Que agora é a minha vez. Tá bom. Vamos dar continuidade, então, às apresentações. Obrigado, Benita, pela excelente apresentação. Eu vou contar o teu tempo, então, Gabriel. Tudo certo, professora. Pode contar. Pode chicotar aí se fizer alguma coisa errada. A orientadora está de olho. A minha pesquisa, ela se intitula Os Resíduos do Belo Reino no Cordel Português, História da Imperatriz Porcina, e eu me chamo Gabriel Mendonça dos Santos. Agora deixa eu fazer minha transmissão aqui. Verifiquem para mim se vocês conseguem visualizar meus slides. Está chegando. Sim, Gabriel. Vou botar a telinha grande agora. Ficou grande aí, Cássia? Também? Sim. Tá ok agora. Bom, como eu já disse anteriormente, né, me chamo Gabriel Mendonça dos Santos, a minha orientadora é a professora Cássia Maria Bezerra do Nascimento, ela orientou esse trabalho, né? O título é Resíduos do Belo Reino no Cordel Português, História da Imperatriz Porcina. Bom, o tema é delimitação, basicamente, que eu queria com esse estudo, com esse artigo, né? Era buscar verificar os elementos da teoria do Tolkien, que é a teoria do Belo Reino, né, dos contos de fadas, nesse cordel português, né, a história da Imperatriz Porcina, e apontando como esses elementos do Tolkien, eles são arquetípicos em outras narrativas, né? A gente vai, então, lá no cordel, observar que esse cordel, ele tem todos esses elementos necessários que o Tolkien aponta para ele ser categorizado como uma história das fadas, né? Ou seja, um conto de fadas. E aí nós queríamos apontar esses elementos de forma residual, né? Bom, meu objetivo geral era apresentar análise sobre esses arquétipos, né? Como eles se encontram, em que momento da história da narrativa eles estão se apresentando e como eles se apresentam, né? Na história desse cordel, que é a história da Imperatriz Porcina. A gente revisou um pouco sobre literatura de cordel, né? Nos objetivos específicos. A gente também observou a residualidade em texto de teoria e método. E, é claro, também sobre os contos de fadas. E depois a gente foi para análise observar como esses resíduos eles se apresentam dentro desse cordel português. Introduzindo um pouco a pesquisa, né, eu acho que os contos de fadas, eles são, eles estão bem presentes, né, em todo esse nosso imaginário popular, né, se a gente parar para pensar. Se a gente pega narrativas como a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, entre outras, elas estão sempre nos nossos repertórios orais, né, e às vezes elas vão sendo cristalizadas e atualizadas, se a gente pensar em novas narrativas, né? A gente tem aí no cinema, por exemplo, vários novos contos da nova Cinderela, né? Aquelas Cinderelas atualizadas. Então, são narrativas que elas vão se renovando e por sociedades diferentes, né? Que vão sempre atribuindo os significados para aquela sociedade, para o que é essencialmente uma mesma narrativa, como a Angela Carter fala para a gente. Os contos de fadas, eles são contos populares, né? E eles vão sempre constituir a mais vital ligação que a gente tem com o universo da imaginação de homens e mulheres, cujo trabalho criou o mundo. Então, inicialmente, essas narrativas orais, elas participavam, e até hoje participam, né, desse imaginário dessas pessoas que são basicamente a mão de obra, né? São pessoas pobres que contavam essas histórias para passar o tempo e que hoje em dia elas se perpetuaram no nosso imaginário popular. Eu acho que, como a gente está num simpósio temático que trata basicamente de residualidade literária e cultural, os termos operantes da residualidade não são tão interessantes para que eu fique falando sobre. Eu acho que todos nós já temos acesso somos munidos desses conceitos, né? Mas aqui estão alguns dos tópicos que eu acabei usando no decorrer dessa pesquisa, né? O resíduo, que é essencial para você trabalhar, a cristalização, sobre como esse resíduo, que é o arquétipo
desses contos de fadas do Tolkien, ele se cristaliza na história da porcina, sobre como a hibridação cultural acontece, né, que a gente tem os contos de fadas, que são narrativas que muitas vezes elas estão inseridas numa cultura pagã, e o cordel da porcina, ele é um cordel que está inserido dentro de uma cultura cristã portuguesa, né? Então existe esse choque de cultura e vários outros fatores também que agem, transformando essa narrativa que essencialmente tem como arquétipo um conto de fadas, mas que se transforma dentro dessa cultura que é essencialmente cristã. O que remanesce, né? Esses sentimentos mentais também, acho que não precisa pensar tanto sobre isso, a endoculturação e o imaginário, que eu já falei bastante até no decorrer da minha fala, mas a endoculturação principalmente por perceber que ele resgata esses elementos arquetípicos de uma outra narrativa e traz para esse mundo que já é cristão, né, esse mundo que já tem uma cultura cristã, e ele opera, ele cristaliza ali esses resíduos, né. Como a gente vai ver mais para frente, não trouxe tantos trechos aqui, porque a gente vai ver mais lá na frente. Então, falamos bastante de residualidade. Os contos de fadas é uma figura de linguagem usada de forma bastante livre para descrever o grande volume de narrativas, né, que a gente tem aí, infinitamente variadas, que eram e ainda são, até hoje, né, transmitidas oralmente, mundo afora. Essas histórias são anônimas, que podem ser reelaboradas vezes por quem as conta, e sempre renovando o divertimento dos pobres. A Carter faz essa citação no livro dela, 101 Contos de Fadas, só que eu acho muito interessante porque esse prólogo do livro dela é um argumento extremamente residual, né? Essa história que ela se renova, que ela se reelabora, que ela se cristaliza em novas culturas, que ela se hibridiza culturalmente na sociedade onde ela vai ser contada, né? Então, essa história que ela vai se reelaborando no decorrer do tempo, vai se reelaborando até mesmo em novos gêneros literários, como a gente está vendo aqui com Cordel. O Tolkien, ele fala bastante sobre a gente ter noção do processo que aconteceu com as histórias de fadas, que a gente pensa bastante que os contos de fadas, né, eles são histórias para crianças. Mas, na verdade, os elementos que aparecem nos contos de fadas, eles são tão necessários para um adulto quanto são para uma criança. E aí o Tolkien fala nessa citação que, na verdade, a associação entre crianças e histórias de fadas é um acidente da nossa história doméstica. No mundo letrado moderno, as histórias de fadas foram relegadas ao berçário, assim como a mobília velha ou fora de moda é relegada à sala de recreação. Principalmente porque os adultos não as querem mais e não se importam se as usarem de forma inadequada. Não é a escolha das crianças que define isso. Então, basicamente, Tolkien fala aqui que no mundo moderno, né, na verdade, o que acontece é que existe esse processo de que os adultos decidiram que essas histórias são para crianças e esqueceram que elas têm diversos elementos que, na verdade, corroboram para elas serem histórias que elas são livres, né? Elas pegam todas as idades e tem muito a ensinar a qualquer idade a qual vai ser lida aquela história. Bom, o Tolkien, ele separa 4 elementos principais que todo conto de fadas ele tem que ter, né? Ele apresenta, e isso caracteriza aquela história como um conto de fadas. O que eu vou ter aqui como o resíduo, né? Que esse é o arquétipo que eu vou ter como resíduo, que eu vou trabalhar todos esses elementos que vão se encontrar dentro da porcina, né? A fantasia, a recuperação, o escape e o consolo são um arquétipo de conto de fadas que se apresentam dentro da porcina de forma residual. A fantasia nada mais do que é o nosso desejo como humanos de fantasiar, né, de sair da realidade, de imaginar esse mundo que é mágico, onde existem os elfos, como Tolkien fala, né, onde existe magia, onde a gente pode escapar desse mundo duro sem magia do qual a gente vive. A recuperação, ela vem logo em seguida. Quando a gente entra nesse mundo que é um mundo literário, que é um mundo ficcional, que é um mundo fantástico, cheio de fantasia, a gente então começa a ver as coisas de outras formas, né? Não como elas deveriam ser vistas, mas como talvez nós deveríamos vê-las. Então, a recuperação é basicamente uma ressignificação desse mundo em que nós vivemos. Dentro da fantasia, uma pedra não é só uma pedra, uma folha não é só uma folha, e o objetivo da recuperação dentro de um conto de fadas é a gente perceber que existe magia também no nosso mundo, a gente recuperar e rever as coisas de uma maneira diferente também no mundo real, né? Existe esse jogo. E aí, por meio do conto de fadas, essa recuperação é um processo presente. O escape é nada mais do que muito ligado com a fantasia, né? É você escapar da realidade como leitor, para entrar nesse mundo que é mágico, mas você também observar que geralmente o protagonista da história de fadas, ele é muito exposto a escapismos, né? Ele foge de diversas coisas. A gente tem a porcina, mas a porcina escapa da morte, por exemplo, né? Escapa da condenação diversas vezes.
Então, esse escapismo é muito presente nos contos de fadas, né? A gente tem a Branca de Neve, que escapa do da morte, a Bela Adormecida também, enfim. E, por fim, o consolo, que nada mais é do que o final feliz, não tem muito o que falar do consolo, né? Todos nós passamos por situações difíceis na vida real, então ler essas histórias dos contos de fadas acaba que a gente espera que a gente tenha um final melhor, né? A gente caminha para um lugar melhor. E o consolo nada mais é do que isso. Então percebam que nós, como adultos, também precisamos fantasiar, precisamos rever as coisas por meio da recuperação, vez ou outra precisamos de escapismo também, né? Precisamos escapar da realidade, escapar de situações difíceis, e todos nós, como adultos também, esperamos o consolo, que é um final feliz, né? Então, isso não se distancia, não são elementos que são só para crianças, mas também para adultos. E o Tolkien defende essa ideia veementemente. Algumas versões da Porcina, no trabalho, é claro que eu discuto um pouquinho mais sobre a distância, a falta de pesquisa que existe sobre o cordel português. A gente tem, muitas pessoas, na verdade, tem no imaginário popular que o cordel é uma coisa do Nordeste, né? Mas aí, se a gente voltar um pouquinho, né, a gente percebe que o cordel estava presente em outros momentos da história, e claro, não é como se existisse quem foi que pendurou primeiro essa história da corda, não é isso que acontece, mas o cordel aparece em outras culturas e existe essa ausência de pesquisa sobre isso. Aqui tem algumas versões do cordel português, bem como a versão do Martins de Ataíde, que é a do cordel nordestino, da história da Imperatriz Porcina. Bom, o primeiro ponto que o Tolkien fala para a gente é a fantasia, né? E então, na Porcina, a gente vê a fantasia no seguinte verso: antes que a ela chegassem, o resplendor aparecia, estiveram todos quedos, nenhum ali se movia, com o temor de uma senhora, de quem o inferno tremia, pois vinha com majestade a Virgem Santa Maria para guardar a limpeza de quem a ela recorria. Esse trecho é quando a Porcina é mandada para uma ilha onde tem férias para ela morrer, então a Virgem Maria acaba descendo em intercessão da Porcina, né, que foi acusada diversas vezes injustamente durante essa narrativa. A Porcina, que é uma mulher pura, uma mulher que aceita tudo calada, né, é aquela mulher que vive o sofrimento e que em algum momento, por ela ser muito boa, ela recebe essa ajuda divina. O que lembra muito, se a gente parar para pensar, a fada, né? No momento de mais dificuldade que a princesa tem, a fada aparece para então ajudar a nossa protagonista, né? Aqui a gente faz até uma comparação no trabalho de que a Virgem Santa Maria seria a fada da Porcina, né? Ela aparece, então, para salvar a Porcina de todas, já na morte, né? A Porcina está para morrer, está escapando da morte, a gente tem escapismo também, né? E a Virgem Santa Maria aparece para ajudar, então, a Porcina. Nesse sentido, a gente tem também a fantasia, né? De que isso não é uma coisa tão possível no nosso mundo concreto, mas que mais fantasiosamente dentro dessa ficção a gente consegue encontrar. Então, aí, esse primeiro 4 elemento... minutos, Gabriel. Opa, perdão. Esse primeiro elemento arquetípico, ele já aparece. Mais da fantasia um pouquinho. A recuperação da Porcina, ela acontece, né, basicamente dela rever a família, né, e rever algumas coisas sobre a família, rever conceitos que ela tinha, né. A Carter fala pra gente que as famílias dos contos de fadas, em sua maioria, elas são unidades muito instáveis, em que pais biológicos e pais adotivos se mostram negligentes até o ponto do assassinato e a rivalidade entre irmãos que chega ao assassinato à norma, né. Então é muito comum existir esses conflitos pesados dentro de famílias de contos de fadas. A recuperação da Porcina, basicamente, acontece em ela botar essa parte da família dela no verdadeiro lugar onde eles deveriam estar. Quando a Porcina, ela recebe poderes curativos, né, uma das pessoas que mentiu e fez com que ela fosse morrer nessa ilha, ela pega uma doença muito grave, só a Porcina tem a capacidade de curá-lo. E para ela curá-lo, ela pede então que ele confesse tudo o que ele fez, né? E ela fala: se tudo não confessais, eu curar-vos não podia, porque um grave pecado que a Deus ofendia, convém que satisfaçais. A hora que perdia daquele vós sabeis, com inocente vivia. Então, ela revê, né, esses conceitos familiares e, por fim, né, a Porcina, ela, por todo esse processo, ela faz com que os seus algozes, eles confessem o que aconteceu de verdade, né, ela recupera o seu lugar como imperatriz, e aí, então, vem os capismos já aparecem em vários momentos da narrativa, mas o consolo vem, né, que é o final feliz da Porcina, onde ela se prova como uma mulher honrada, uma mulher que resistiu, uma mulher que não mente, e aí a gente acaba encontrando, né, esse mesmo arquétipo, de forma residual, dos contos de fadas aqui, dentro dessa narrativa do cordel português. Considerações finais, né,
os contos de fadas são narrativas livres, o Tolkien já disse isso, e aqui a gente percebe, né? A narrativa da Porcina é uma narrativa que é bem adulta, né? Então, as narrativas dos contos de fadas são para todas as idades, né? Existe uma necessidade de urgência de pesquisa residual acerca do cordel português e cordel brasileiro, né? É uma pesquisa de comparação, mas também uma pesquisa sobre só sobre o cordel português, né? Tem que existir essa diferenciação em alguns momentos, né? Que não é tudo a mesma coisa. E, claro, que tem diversos outros cordéis com narrativas que permeiam o imaginário popular, né? Aqui eu trouxe os contos de fadas que aparecem nesse cordel, mas a gente tem também, por exemplo, outros cordéis que apresentam diversas narrativas populares de forma residual dentro deles, né? Essa foi a minha apresentação, essas são minhas referências, né? Pontes, Torres, o Tolkien, e muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Gabriel. Deixa eu ver o tempo. Pronto, 14h59. Consegui. Não, na hora que eu fui parar, deu 15. Tava aqui. Fui. Depois eu desconto do tempo de vocês, porque eu tive que contar o tempo. Vamos então depois para. Depois a gente retoma aqui algumas observações também para falarmos. Eu quero ver o que é que os colegas têm para contribuir também sobre essa nossa pesquisa, né, que se encerrou agora. Agora vamos à última apresentação. Vamos sim. Agora eu vou apresentar o nosso último simposista, né? A gente tem, então, o Sérgio Batista Chaves Neto, que já pode começar apresentando, mostrando o seu slidezinho, né? O título da comunicação do Sérgio é O Alto do Boi nas Toadas do Garantido e do Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins, Amazonas. Passo para você a palavra, Sérgio. Boa comunicação. Sérgio, tá escutando direitinho? O teu som não tá ligado. Boa tarde. Eu só estou tentando conectar, compartilhando a tela. Ela aparece para vocês? Ainda não. Agora tá chegando. Chegou, só ampliar. Tá. Só um momento. Posso iniciar, então? Pode sim. Bom, boa tarde novamente. Eu sou o Sérgio. E eu vou falar um pouco sobre o Alto do Boi nas Toadas do Garantido e do Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins. É um texto que ainda está sendo trabalhado, está sendo escrito, mas é um pedaço, vamos dizer assim, da minha dissertação de mestrado, com a minha orientadora, a professora Cássia Maria Bezerra do Nascimento. E eu trouxe essa proposta de trabalhar as toadas que abordam o Alto do Boi, fazendo os comparativos de hibridação cultural, dos elementos folclóricos que existem em diversas culturas. O trabalho ele vai apresentar uma perspectiva acerca do Alto do Boi, com registros orais e escritos na língua portuguesa, de herança ibérica, suas manifestações em diversas partes do Brasil. Fazendo um destaque principal à vertente amazônica, que é onde acontece o Festival Folclórico de Parintins, a partir de análise das toadas do boi-bumbá garantido, que é o boi-bumbá vermelho e branco, e o boi-bumbá caprichoso, que é o boi-bumbá azul e branco, da cidade de Parintins, no estado do Amazonas. As toadas, elas têm destaque no Festival Folclórico, pois elas cantam ritos populares e o comportamento dentro do festival, elas utilizam alegorias, fantasias, música e dança. E para quem não tem conhecimento sobre as toadas do festival, as toadas são as músicas e elas são feitas, são produzidas de acordo com cada elemento folclórico do festival, assim como as lendas, os ritos, os rituais e as celebrações folclóricas, como os Altos do Boi.
O texto ele aborda nomes e aparições dos elementos folclóricos, compreendendo as narrativas das toadas, pois elas contam uma história, elas tratam essa como se fosse específico para trabalhar aquilo que está sendo mostrado na arena do Bombódromo, buscando mostrar que as organizações folclóricas também configuram e contextualizam, uma literatura brasileira e amazônica, que, por meio dessas toadas, demonstra os fatos vividos e vivos da cultura popular, pois os bois surgiram de manifestações vivas, né? Os bois realmente tinham essa tradicionalidade e trouxeram para algo mais visível, para algo mais de manifestação, para que todos pudessem acompanhar. Então, eles são elementos vivos da cultura popular e eles são analisados como integrantes de um mesmo processo social. Dentre as minhas leituras, tem Luiz Câmara Cascudo, João Paz Loureiro, Márcio Souza, Wilson Nogueira e trabalhos de residualistas, como da Ingrid Morales, a professora Cássia e o professor Roberto Pontes. Agora eu vou falar um pouco sobre o boi-bumbá, a perspectiva, e vou também trazer as duas toadas, tanto do caprichoso quanto do garantido, para que possam analisadas e verificando essas comparações. Para o Wilson Nogueira, os bois-bumbás garantido e caprichoso ressaltaram elementos culturais locais, porém, sua estrutura básica de ensinação resguarda as personagens fundadoras, o boi, o vaqueiro, sua mulher, o fazendeiro e outros, ainda que ressignificados. Daí, os elementos comparativos residuais, que esses elementos têm do início, né, do alto do boi mesmo, da tradicional. Falando um pouco sobre o boi-bumbá, em seu contexto de ensinação, do alto do boi em si, ele pode ser contado de diversas formas, mas a história básica é da escrava Catirina, ou Catarina, no caso grávida, que pede ao pai Francisco, ou Chico, para que mate o boi mais bonito da fazenda, porque deseja comer a língua desse boi. Lembrando que, como são escravos, eles não tinham desejo por filé do boi, mas sim a língua do boi. Então, o Chico atende o desejo da mulher e faz toda a armação, né? E acaba matando o boi mais bonito, em que, assim, tem uma paixão enorme por ele, e o dono da fazenda também ama aquele boi. Então, ele é preso pelo seu feitor e que tenta a todo custo ressuscitar esse boi, com a ajuda de curandeiros. Aí, esse curandeiro, ele consegue, né, fazer que o boi seja revivido, só que de forma de pano, e traz esse processo todo acabar em festa. Os bois-bumbás de Parintins, eles têm sua origem no Nordeste do Brasil, né, do Bumba Meu Boi, fruto de muitos imigrantes nordestinos da região amazônica em meados do século XX. Então, essas manifestações culturais foram incorporadas e adaptadas pela população nortista, como lendas, rituais, a música, a dança, além das figuras mitológicas. Daí entra o pajé, né, que é o feiticeiro curandeiro, é ele que tem a função de ser o curandeiro, é ele que é chamado para ressuscitar o boi. A Cunhamporanga, que é a índia mais bonita da tribo, e os elementos folclóricos, as figuras folclóricas como a rainha do folclore, que simboliza todo o folclore brasileiro. É que eu trago a primeira toada, que é Alto do Boi Brasileiro, do Caprichoso 2018. Eu irei ler fazendo pequenas análises para compreender o que foi feito, o que está sendo feito no trabalho. Vou contar uma história do que aconteceu. Na fazenda dos Cides, no mistério nasceu. O sumiço do meu touro negro amado. Deixei o descanso, foi zangado. Catirina, invocada com desejo de embuchada, pai Francisco dominado, apaixonado, prometeu. Pai Francisco foi pro pasto, procurar meu boi amado. E eu fiquei agoniado e perguntei, cadê meu boi? Cadê meu boi? Perguntei a Gazumbá, não sei, meu senhor.
com um tiro bem certeiro, matou meu touro negro. Sua língua foi tirada, morreu meu boi. O que foi, o que foi que se sucedeu? A tristeza tomou conta de mim, meu boi no chão, minha sinhá sofrendo aqui. Chamem o pajé, o curandeiro da floresta, para ressuscitar meu boi. E bate forte esse tambor, a alegria voltou, boi caprichoso brilhou. Ô, lelelele. Ô, meu povo brincou na festa do boi de Parintins. Aqui nós temos bem claro o processo de hibridação cultural dos elementos de Parintins com as outras culturas e principalmente com o alto do boi tradicional. Porém, eu tenho a figura diferenciada no caso do pajé, que é o curandeiro da floresta. Eu não tenho mais a questão de cidade, mas eu faço a junção dessas culturas. E quando falo na Fazenda dos Cides, eu já estou lembrando também do processo, né, de cultura da pecuária da região, em que era donos de fazenda, tinham bois, tinham criação de gados. E o boi mais bonito, mais robusto, o boi que chamava atenção, era o queridinho do amo, né, do dono da fazenda, e da sua filha, que no caso era assim a moça. E também temos aí os elementos da cultura dos colonizadores, né, dos portugueses, dos europeus, dos brancos, que, primeiro, que já tem como o pai Francisco e a mãe Catarina escravos, né, que trabalham para eles. E toda essa parte da matança do boi ressuscitar, traz esses elementos do alto do boi tradicional. Eu vou mostrar agora também a toada Alto do Boi, que é do Boi Garantido, de 2012. Chico matou meu boi, mais bonito da fazenda. Chico matou o meu boi, galopa vaqueiro, vai dele buscar. Vida sangue ou ponta de barba, depois de te batizar. Ao som desse negro batuque, te envio a guerrear. Mãe Catirinha tinhosa, pai Francisco e Gazumbá. Se ela comer essa língua para desejo saciar, boto fé no pajé curandeiro pro meu boi ressuscitar. Mostra garantido tua tradição, evolui ao redor da fogueira, brincando de São João. Brinca, meu garantido, encanto da emoção. Manipula meus sentidos na cadência do meu coração. Aqui já é uma versão mais resumida, pois o garantido ele trabalha diversas toadas. Mas essa aqui é bem interessante, pois ele coloca todos os elementos comparativos, e tanto do alto do boi mesmo tradicional, quanto do alto do boi de Parintins. Quando ele fala de ao som desse negro batuque, te enviou a guerrear, é como se ele estivesse desafiando a matar o boi dele. Pode matar o meu boi. E a mãe Catirinha, né, pai Francisco Gazumbá, que são os elementos tradicionais. Se ela comer essa língua para desejo saciar, ou seja, se ela conseguir matar o meu boi, eu vou chamar o pajé, o curandeiro, para ressuscitar meu boi. Quando ele fala, mostra garantido tua tradição, o boi já ressuscitou. E ele faz a festa, porque ele vem em forma de pano. Então ele vai evoluir ao redor da fogueira no dia de São João, pois o garantido tem a tradição do dia 24 de junho, sempre brincar ao redor da fogueira, como se ele estivesse relembrando os tempos passados. Eu sei que já estou próximo de 11 minutos, eu já estou quase encerrando. Aqui eu tenho duas imagens da representatividade do teatro a céu aberto. De azul, temos a Sinhá com o seu touro negro, que é o boi caprichoso, fazendo a representação já dele revivendo, né, dele ressuscitando. E ela feliz por esse momento acontecer. Já nessa segunda imagem, nós temos o boi garantido, morto, né? Foi retirada a língua. Temos a Sinhá muito triste, muito emocionada, porque seu boi querido morreu. E temos o amo do boi, que é o dono da fazenda, indignado por isso acontecer, querendo que ressuscite o boi. Aí aqui eu tenho as referências, né, como Cascudos, José William Craveiro Torres, Kleber Sanches, Wilson Nogueira e Roberto Pontes.
Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Fomos nossas 5 comunicações da tarde de hoje. Olha, ninguém pergunte nada sobre quem ganhou o festival desse ano. Não vamos falar sobre isso. Não, negócio não foi legal. Mas vamos então. Vamos, quem tem perguntas, quem tem o que é que a gente tem aí de falas? Eu tenho umas anotações aqui, mas eu acho que vamos começar por quem está assistindo, o que é que vocês acharam desde a apresentação do professor Vicente. A gente teve muitas conversas boas aqui. Cássia, Beth, olha a Isabelle que está participando desde cedo. A Cris também é me orientando. Esse ano ela está redimida de fazer apresentações. Eu vou falando então, tá bom? Aí à medida, aí depois eu fiz umas anotações tentando a minha ideia era de fazer um quadro unindo, aproximando as falas, né? E realmente elas foram se aproximando, foram se construindo. Quando o professor começa falando com a gente sobre a demonização da mulher, eu já pensei na apresentação que nós tivemos pela manhã, que não tivemos, na verdade, nós não tivemos a apresentação sobre a Yara, mas ficou o registro, né, dessa mulher que domina, que é feitiço, que é culpada por mortes. Então, a mulher é sempre realmente colocada nesse lugar, né, um lugar difícil aí da gente retirar, ou será que a gente tem que manter? Não sei, em alguns momentos. Acho que vamos manter, que é para continuar assustando e aterrorizando. E aí eu lembrei da condição de histeria, né, pela manhã, quando o Tamberg falava do contexto do romantismo, quando ele lembra, né, ele lembrou da dissertação dele e falou do romantismo, eu lembrei da situação da histeria como uma condição dada às mulheres, e aí o professor Vicente falando do que é apontado às mulheres, e a mulher são vários termos comuns que são atribuídos às mulheres. Me veio uma expressão que me parece que também tem sido utilizada no sentido de que mulher surtou, né? O que acontece é um surto feminino, né? Então a gente vive esse conflito realmente relacionado à loucura, à demonização, à ideia do pecado atribuído à mulher. Ao homem, não, à mulher, né? Na fala da Aline, durante a fala da Aline, eu anotei Ariano Suassuna embaixo, porque eu pensava, quando ela fala da construção do texto com fragmentos de outros textos, para que ele pudesse ser um texto autoral, é isso, né, que faz dele o texto autoral, aí eu coloquei embaixo Ariano Suassuna, e pensando na Rubenita, a Rubenita não veio falar de Ariano Suassuna, mas ela trouxe uma outra condição que também nos faz questionar a condição da autoria, né, e acho que são todos argumentos importantes para a gente pensar a residualidade. Tem sido muito comum, principalmente a gente assim pisando, participando de eventos, nesse período que a gente não pisou, mas a gente participou de eventos virtuais em lugares tão distantes, né, durante esses 2 anos e meio, a gente conseguiu participar de algumas coisas, e convidando professores de outras instituições para a leitura dos trabalhos dos nossos residualistas, a inquietação sobre a intertextualidade,
eu passei a transformar isso num sorriso. Que bom que percebeu a intertextualidade. Mas não é só isso. Mas a gente precisa olhar para o texto literário para além do que há nele de intertextual. E aí a questão que o Thunberg trouxe lá no início também da apresentação de hoje, quando a gente localiza a residualidade dentro do comparativismo, porque o comparativismo se afirma enquanto norte teórico, enquanto norte para pesquisa, mas a gente precisa se organizar enquanto métodos dentro de tudo isso, porque não tem como a gente dar conta de tudo. Eu digo muito isso para os nossos pesquisadores, né? Teorias são muitas. A teoria afirma a literatura como área de conhecimento, como arte legal, mas nós temos teorias, é um plural. A gente não vai conhecer tudo e a gente não vai conseguir dar conta de tudo. A gente precisa fazer uma escolha, e nessa escolha a gente trabalhar. E a gente fez uma escolha difícil. Residualidade é difícil, por quê? Porque tem que ler, dá muito trabalho ser residualista. E aí não é um olhar externo, rápido, que vai entender o que é residualidade. Então, senta aqui, vamos estudar, vamos ver o que a gente lê, vamos ver o tipo de exploração que é possível do texto literário, e olha, a intertextualidade, inclusive, faz parte, enquanto ideia fundamental para pensarmos o olhar do texto em relação com outro texto. Então, são construções importantes para a gente trazer, para a gente fazer com que o outro entenda essas pesquisas difíceis que a gente faz. Seria mais fácil se seguíssemos a ideia de literatura comparada um a um, de intertexto, seria bem mais fácil, com certeza, mas não é isso que a gente propõe fazer. A gente quer poder olhar para a mulher e perceber, ao longo de tantas obras e de tanto tempo, essa demonização, né? A gente pensar o texto e como ele se constrói em seus vários fragmentos e como isso vai além do intertexto, né? Então, eu fui anotando aqui e fazendo um link, né, entre as apresentações. Eu queria como pergunta para a Rubenita, porque eu acabei realmente ficando sem entender isso, mas por que pseudo? Enquanto categoria mesmo? Eu entendi se existe antes de existir o texto escrito, se pertence primeiro ao contexto popular, e, claro, vai ser escrita, é um material escrito em diferentes línguas, então, por que essa ideia de pseudo-tradução é categoria ou é uma escolha tua? Eu queria entender isso. Não é uma escolha minha, certo? Muitos estudiosos verificaram que houve vários autores que escreveram pseudo-traduções, não apenas o Cervantes com o espanhol. Também houve um do século XII, que eu não me recordo o nome, mas que aquela autora que eu coloquei, que é da tese de doutorado, Gonçalves, ela fala de um Geoffrey Monmouth, qualquer coisa, que ela fala de um romance que ele escreveu ainda no século XII, que foi uma pseudo-tradução. Do Cervantes também é uma pseudo-tradução, porque é uma maneira também de fazer popular o que ele escreveu, né? Que foi... ele não queria, para ele, a obra-prima dele não era Don Quixote de la Mancha, era um outro trabalho dele. E agora, mas ele realmente ficou popular no século, que ele escreveu no século XVII, mas 1605, quando ele escreveu a primeira parte, então ele não pensava que isso seria tão popular, e foi. Aí surgiu um autor, uma publicação apócrifa, que foi de um outro autor, então ele pegou e resolveu escrever a segunda parte. Tanto é que na primeira, ele não matou Quixote, mas na segunda, sim.
na segunda, para não haver outra pessoa que fosse escrever mais, como é que eu posso dizer, mais aventuras do Quixote, ele decidiu, então, matar o Quixote no final da segunda parte, porque a primeira, como eu falei, o engenhoso Hidalgo, ainda era Hidalgo, mas na segunda ele já tinha se tornado cavalheiro, por isso, no próprio título, vem a palavra cavalheiro. Tá? Então, pseudotradução não foi só escrito por Cervantes, as pessoas utilizavam porque o árabe, como eu tentei mostrar, era realmente uma língua de prestígio, tá? E aí muitos usavam isso, língua de prestígio, como dizer que foi traduzido do árabe, e foi isso que ele fez. A obra Dom Quixote de la Mancha é sensacional, porque desde o prólogo, o Cervantes já começa falando, colocando o leitor junto lá, na própria obra. Ele conversa desocupado leitor, aí depois ele muda, entende? E esse narrador, que eu considero o primeiro, eu estou lendo assim, o Quixote como se fosse o próprio Cervantes escrevendo, e no último capítulo, não, no último parágrafo do capítulo 8, ele fala do capítulo 8º, ele diz, e aí ficou, como é que pode? Esse autor escreveu só até aqui, e como é que fica o leitor? E cadê a complementação desta história? Uma história tão saborosa, como é que pode ficar sem saber, sem a gente saber? Aí é quando o Cervantes traz a história daquela do Cide Hamete, como se fosse o escritor, que ele viu um menino lendo aqueles alfarrábios em árabe. Aí ele pediu para o Moro traduzir para o castelhano, porque ele não sabia ler árabe. Então, foi toda essa criação genial do Cervantes. É isso que eu acho. Entendi. Entendeu? Maravilha, Tá maravilha. Pois é, e o trabalho dos meninos, o trabalho do Gabriel foi feito em iniciação científica, ele concluiu, já concluiu, sobre a Imperatriz Porcina, essa mulher perseguida, todas as formas, né, de todas as formas, sofre, não, gente, não tenho pena, não, ela sofre, quer sofrer mais um pouquinho, ela sofre, quer sofrer, né, porque para poder ter a honra junto ao ideal cristão. É um negócio complicado, né? Mas foi um trabalho aí que o Gabriel se dedicou, se debruçou, né, e trouxe e organizou aqui para a gente. É isso. Do Garantido eu não quero saber de nada e estou chateada com. Diz que o Boi Preto ganhou esse ano e tá uma confusão por aqui. Tá uma confusão. Mas é isso. Pode falar, Beth. Boa tarde a todos vocês. É bom estar aqui. Eu quero parabenizar pelos trabalhos apresentados, pedir desculpa ao Vicente, né, eu estava ali cuidando do meu rapaz doentinho e acabei atrasando um pouco. Mas deu para perceber, né, ouvir aí um finalzinho. Mas eu não tenho perguntas, eu tenho também anotações aqui que eu achei muito curiosas, né, e coisas que acabam unindo também. Né? Então, esse fantástico, né, do qual o Vicente falou, né, que se une, como a Cássia diz, com a questão da mulher, e aí ela fala sobre as peculiaridades do estudo pelo viés da residualidade, né? Porque quando a gente tem, eu não vou dizer que é simples, cada um tem a sua dificuldade, né? A gente respeita cada viés, mas quando você tem textos para analisar o intertexto, você fica naquela busca, né, do que faz o caminho intertextual, né? Mas aí o nosso, né, a gente tem que ver não só isso, mas também os textos e os contextos, né? Porque o texto mais o contexto, né, que vai poder nos levar
a compreensão, né, dos resíduos de imaginários levados para esses textos, não é isso? Então, tentar compreender esse resíduo, né, em outro contexto é o nosso trabalho. Isso não é fácil, porque requer entender a história, a sociedade, a mundividência, né, do sujeito que escreve, do sujeito, do convívio do sujeito, né, que é o seu aquele contexto do indivíduo, né, escritor, a sociedade, né, e da época. E aí, por exemplo, a gente tem, né, tanto na Dama Pé de Cabra e os seus desdobramentos, aquelas variantes que ele foi mostrando. Aí temos o conto de fadas, né, quando o trabalho da Aline, porque a gente tem, por exemplo, a mulher, essa mesma mulher que é bruxa num contexto, ela é curandeira em outro, ela é fada no outro, ela é sábia no outro, e ela agora é cientista, né? Cientista premiada, porque descobre, né, ajuda a descobrir vacinas. Então, essa mesma mulher, né, que tinha aquela que ia buscar aquelas poções, aquelas ervas, né, ela agora vai buscar, ela é premiada, e antes ela ia para a fogueira. Então, né, essa questão, isso é que a gente vai buscar e tentar explicar de acordo com o contexto, daí compreender historicamente, né, essa personagem de acordo com o seu contexto. Então, isso não é fácil. Né? E, então, muitas vezes é mais fácil dizer, a residualidade é dialogismo. Sim, é dialogismo também. O pior é que é também. A residualidade é intertextualidade também. Daí a nossa dificuldade, porque a gente estuda tudo isso e tem que ir adiante, né, para compreender, né, esse texto que é diálogo de épocas, diálogo de imaginários, né, dentro de um contexto histórico, para poder compreender aquilo que a gente está exatamente buscando entender ali nesse nosso caminho. E aí, como a Cássia diz, por que a gente foi atrás logo dessa, né? Mas é o que faz a coisa curiosa. Então, além disso aí, né, essa coisa dos contos de fadas, né, que está ligada aí, né, que estão esses arquétipos, né, que a gente vai buscar, né, tudo isso, essas versões, né, dessa mulher, por exemplo, quando eu pego só o personagem feminino. Foi algo que eu achei curioso que interligou aí, né. E a outra coisa que eu fiquei curiosa, mas aí eu confesso que é porque mesmo, apesar da Cássia não querer falar sobre o assunto, é que eu achei curiosa essa coisa desse momento da transformação da história, né, do boi que morre, né, pelo desejo da gestante, né, e a transformação para o boi de pano, né, e aí isso levar então, essa coisa assim, dessa transformação, né, e também outra coisa que me deixa curiosa eu sei que pode ser bem básico para vocês, né, que são da região, eu poderia ser uma brasileira mais bem informada, mas por que os dois, né, já que a história, né, a história, como você colocou aí, os dois enredos, as duas toadas, a história é a mesma, né, o enredo é o mesmo, mas por que há os dois? Por que há disputa, né, de caprichoso e garantido? Eu acho isso muito curioso. Assim como eu acho curioso o Partido Azul e o Encarnado, né, nas Pastorinhas. Então, né, se o Sérgio pudesse falar mais um pouquinho sobre isso, aí você pede para a Cássia desligar um pouco o áudio, ela não escuta, Sérgio. Então, é isso, foram essas coisas, né, que me chamaram a atenção. E, mais uma vez, parabéns a todos, foi ótimo. Professora, a senhora quer comentar ou eu posso já responder? Não, porque se eu for falar alguma coisa, eu vou falar mal do caprichoso. Depois, Eu vou falar mal. Eu estou chateada também com o garantido, está tendo uma confusão aqui que vocês não imaginam, todo mundo debandando, os itens caindo fora, está tendo um problema aqui, uns impasses.
Mas tudo bem. O Sérgio, como pesquisador, eu não falaria como pesquisador. O Sérgio, como pesquisador, é melhor. Eu vou tentar resumir um pouco da história, porque é bastante densa. Mas, assim como eu sou garantido, eu tenho que falar. O garantido surgiu por primeiro em uma tradição de Lindolfo Monteverde, que é o criador do boi garantido. E ele, brincando, tinha realmente a parte do boi, e ele fez uma homenagem ao boi, né? Ao que ele tinha, a devoção, para São João. E a Nossa Senhora também. Como a cidade é dividida em dois lados, do outro lado também da família Cid, também tem-se essa tradição, só que é recorrente à devoção à família mesmo, não a um santo exatamente. E aí ambos passeavam pela cidade e faziam, né, o trajeto de passar pelos seus lugares. Até que esse outro boi, que é o caprichoso, ele foi também criando elementos típicos tradicionais, fazendo também o processo de ensinação, e criou-se uma rivalidade, tanto que a cidade é dividida em dois lados. O lado da Baixa, que é todo vermelho, e o lado da Francesa, que é todo azul. E não a cidade é dividida bem no meio pela Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Ela é dividida bem no meio, e o bombódromo também fica no meio da cidade. Então, todo lado da Baixa, que é próximo já do rio mesmo, do rio Amazonas, que é a parte mais da Baixa do São José, que é onde o garantido surgiu, daí o fato de ser próximo ao rio. Conta-se histórias, tanto no Dia dos Namorados, que é o dia 12, onde ele faz a festa na fogueira, e no dia 24, que é a devoção e agradecimento a São João, que é quando ele faz a ressurreição. E o caprichoso também faz, mas ele faz para mostrar o nascimento do boi, o renascimento do boi, mas parte mesmo do garantido, fazendo a tradição, e para não ser só um único boi na cidade, surgiu o contrário, para ter essa disputa. E mesmo trabalhando os dois, o alto do boi, há todos os elementos folclóricos que cada um vem trazendo. Cada um traz uma lenda diferente, um ritual diferente, uma celebração folclórica diferente. E aí se tem a disputa dos itens de celebração, a sinhazinha, o amo do boi. O amo do boi, inclusive, ele recita versos tanto dos itens folclóricos quanto das celebrações rituais, elementos de lendas, do próprio boi, para comunicar aos jurados e mostrar um pouco da história. Como eu não sou pesquisadora, o pesquisador é o Sérgio, eu não sou pesquisadora, ele que é pesquisador, o boi vermelho, o vermelho, o boi branco do coração vermelho é o do pessoal pé recheio, pé no chão, é o do povo. Por isso que o meu coração é vermelho, tá? Que o velho comunista se aliançou e tudo mais. O outro, o contrário, é o da fazenda, é o do negócio lá, vem depois, ele vem depois para poder rivalizar realmente, mas não foi o que o Sérgio explicou. Eu só quero colocar a linha na fogueira, enquanto os de lá, o contrário da elite, e o vermelho é o perreché, é o povão, é o pé no chão. Mas é muito bonito de ir. Eu espero que a bagunça acabe e ano que vem esse negócio seja bom. Me lembrou um pouco, né, porque é vermelho e azul, né? Me lembrou um pouco os mouros e cristãos, né? Essa disputa, né, de mouros e cristãos, que é o que a gente tem lá nas cavalhadas. Mas só que lá nos mouros e cristãos, os mouros se rendem aos cristãos do final. Né? Há disputa, a cidade também é partidária, uns do vermelho e outros do azul, uns são partidários dos cristãos e outros dos mouros, né? E no último dia, no segundo dia das cavalhadas, eles se rendem e depois eles jogam. E nos jogos, apesar deles já estarem rendidos aos cristãos, os mouros,
a cidade continua dividida. Né? Na hora dos jogos, os que são cristãos torcem que os cristãos ganhem, os que são mouros torcem que nos jogos os mouros ganhem. Né? Então, acaba ficando, de qualquer maneira, cada um do seu lado. Né? Apesar da rendição na representação dos 3 dias. Mas me lembrou um pouco, né? Isso aí. Profano e sagrado, né? Um tem a relação com a santa, né? E o outro não. Professora, Completando um pouquinho a fala da Cássia, a gente gosta do Garantido porque o lema dele é: a classe operária produz, a ela tudo pertence. E aí, estamos com Garantido. Pois é, eu não induzo ninguém a nada. Não. Mas inclusive, só mais uma informação, o Garantido faz a festa de matança do boi ao final do festival folclórico, para poder ter a representatividade de, no outro ano, fazer o boi ressuscitar. Então, ele tem essa parte tradicional de matança após o festival e depois o momento de ressurreição do boi. O Vicente levantou a mão, creio que quer fazer uma pergunta. A palavra é sua, Vicente. Não vou nem perguntar nada, não. Eu fico só observando e constatando algumas coisas. Eu sou muito do semiótico e tudo mais. Rapaz, vocês não querem, mas o negócio fica descambando para a política o tempo todo. Entender? A culpa é da Cássia que botou o Garantido pregado lá atrás, acolá. Ok. E o Sérgio não sabe, mas a ligação maior que vocês dois têm é de serem a chapa que está concorrendo esse ano. Porque o azul é o Geraldo Alckmin, entendeu? Que é das elites. Então, vocês estão juntos nesse negócio. Vai ter festa no final. Agora, se um boi vai matar o outro para ficar no lugar e vamos ver se vai ressuscitar mesmo, é outro assunto. vai ter chuchu para acompanhar. Pois é. Então, quer dizer, tá rolando um negócio aí muito estranho, entendeu? O Sérgio está com a imagem dele azulada, é incrível o negócio, entendeu? Aí, não sei se É só o perceberam, fundo da parede, porque não sei se estava melhor. perceberam, mas vocês dois estão aí, né, testificando o que está acontecendo nesse Ajeita país. isso aí, Sérgio. Ajeita. Tem um negócio misturado aí de política com a tradição cristã. Entendeu? Não quero é que estejam adivinhando coisas, que alguém vai morrer. Ok? Mas se morrer, depois ressuscita. No outro ano, o boi volta de novo. Não. Se acontecer... Não vai ter, né? A depender se for o boi azul, aí ele pode continuar morto. Parabéns para todo mundo, muito boas apresentações, adorei. E quero pedir licença para sair, porque eu vou pegar a estrada, vou 3 horas de viagem para Sobral ainda. Encerrar minha disciplina lá, tá bom? Mas eu acho que aqui a gente já está realmente finalizando, né? Finalizamos 5 apresentações. Deu certo, gente, essa ideia de manter as 5 e só depois conversarmos, né? Aí, quem estiver participando, faz as anotações para a gente poder conversar ao fim, amanhã também, mantendo esse mesmo ritmo. Uhum. Muito Vou, bom. então, finalizar, tá bom, Cassinha? A gravação? Pronto, pode finalizar a gravação. Eu queria que vocês ligassem a câmera só para eu poder fazer uma foto. E pela manhã eu aproveitei uma que a Mary fez. Mas Sim. aí agora, Tem residualista só bonita, né, Cássia? Não tem residualista olha aí, feio. ó. Todo mundo. Acho que fez. Agora Isabela apareceu. Ieda apareceu e sumiu. Parece, Eda. Eu tô segurando aqui, é só na hora que aparecer eu vou fazer o clique. Tá dando problema aqui. Consegui. Acho que eu consegui. Pronto. Olha, muito A obrigada. Edinha apareceu, muito bem.
Muito obrigada. Amanhã, então, estaremos de volta, 8 da manhã. Tchau, tchau. Foi ótimo revê-los. Considero encerrado, então, simpósio temático.